Bom, vamos lá, rapaziada. 1 da manhã já de domingo para segunda. A gente vai gravar aqui o segundo vídeo desse dia de hoje, né? Eu tinha feito pós-jogo, fiz um outro vídeo repercutindo as falas do diretor do Botafogo, né? Enfim, né? Falando sobre o que me incomodou nessa partida entre Botafogo e Atlético Mineiro. E agora a gente vai para outros pontos, tá? Que a gente tem que falar aqui. Não adianta, não temos tempo a perder, não temos porquê, né, nos escondermos. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre algumas questões, né, que estão acontecendo aí, falando de Campeonato Brasileiro, tá? E assim, cara, vambora. A gente não tem tempo a perder, né? A apatia que a gente viu no último sábado no time do Botafogo, ela não pode nos tomar, tá? Estamos aqui para trocar uma ideia sobre esse jogo, que é importante. A gente vai ter mais pontos aí para tocar, que são, assim, fundamentais, né, nesses próximos dias, tá? Inclusive, nesta segunda-feira já tem jogo importante, tá? Grêmio e Corinthians, na verdade, Corinthians e Grêmio. É muito importante a gente ficar atento a esse jogo, e eu já explico o porquê, tá? Porque, assim, é importante que o Corinthians vença esse jogo, porque Corinthians ganhando, ele vai poder colocar um time mais alternativo para enfrentar o Botafogo na sexta-feira. O Grêmio perdendo, ele vai com carga máxima para compensar isso e vencer o Palmeiras na quinta-feira. Palmeiras e Grêmio quinta-feira é um jogo que a gente vai ter que ficar muito atento, tá legal? Muito atento. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso em breve, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela moral. A gente tá com 98.870 inscritos, tá? Faltam 130 pra gente bater esses 99 mil. Enfim, vamos pra cima e falar aqui um pouco sobre o que vão ser essas próximas rodadas, tá? Seguinte, além desse jogo entre Corinthians e Grêmio, a gente tá falando do momento em que o Botafogo ele vai ter que aproveitar para voltar a ter uma gordura de 10 pontos. Tá? Mas pô, a gordura de 7 pontos não é ruim. Concordo que não é ruim. Tá? Eu acho que nenhum botafoguense imaginava que na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro a gente estaria na liderança e com 7 pontos à frente do Palmeiras, tá? Lá em abril. Porém, é uma realidade que ela já foi até melhor, tá? E repito, o que tá preocupando o botafoguense em massa hoje não é a distância dos pontos, só. É a apatia que se viu no jogo contra o Atlético Mineiro, sabe? Acho que esse é o mais importante. Assim, se o Botafogo tivesse jogado pra cacete, né? E aí, putz, cara, foi 0-0, era uma coisa. Assim, eu repito, se o Botafogo tivesse empatado em 0-0, com o mesmo desempenho, vamos dizer que o Paulinho tivesse isolado aquela bola que ele fez o gol, tá? Eu estaria aqui falando a mesma coisa, sabe? Pra mim, a questão não é o resultado é importante, óbvio, né? São os pontos que vão definir quem vai ser campeão. Mas assim, eu esperava um time com uma resposta, sabe? Assumindo um protagonismo depois de uma eliminação de Sul-Americana e depois da derrota no Clássico, a primeira no estádio Newton Santos em casa, tá? E não foi isso que a gente viu. A gente viu um time apático, com medo de jogar, tá? E que não acertou uma bola no gol da equipe adversária, tá legal? Mas as próximas rodadas servem para isso, beleza? Vamos falar aqui de Botafogo e Palmeiras, tá? Os dois times, né? Quais são as equipes que o Botafogo vai enfrentar até o jogo contra o Palmeiras no Newton Santos. O Botafogo encara o Corinthians, tá? Na sexta-feira, dia 22 de setembro, às 8 da noite, beleza? Um dia antes, teremos Grêmio e Palmeiras. É um jogo que, assim, são duas equipes parelhas, do mesmo nível no Campeonato Brasileiro, tá? Mas o primeiro turno, o Palmeiras ganhou de 4-1. Era outro contexto, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Obviamente, a gente vai torcer para que o Palmeiras não vença esse jogo, tá? E o Botafogo vai enfrentar um Corinthians que está fragilizado. E além de estar fragilizado, o Corinthians não vive, tá com a cabeça, né, mais na Sul-Americana, tá? Então, é isso. Na rodada seguinte, tá? A 25ª rodada que acontece entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, tá? O Palmeiras vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, enquanto o Botafogo pega o Goiás dentro de casa. Lembrando, nesse meio tempo, quais são os compromissos do Palmeiras? Tá? O Palmeiras pega o Grêmio fora, pega
o Boca Juniors na Copa Libertadores, depois pega o Bragantino fora e depois pega o Boca de novo. Ou seja, vai ser uma sequência para o Palmeiras muito complicada. Essa sequência que está passando agora, o Palmeiras vai começar a passar agora, tá? O Botafogo, ele pega o Corinthians, tá? E depois pega o Goiás. E aí na 26ª rodada, a gente vai ter o Palmeiras enfrentando o Santos, né? E aí tudo bem, é um jogo que provavelmente o Palmeiras vai atropelar. Ah, mas é um clássico, Brahma. Porra, o Santos tá tão mal que eu não consigo nem... Enfim. E o Botafogo pega um Fluminense que, embora seja uma equipe muito qualificada, a gente tá falando de um Fluminense que é, porra, muito bom, semifinalista de Libertadores, justamente por isso, tá? O Fluminense vem desgastado dos 2 confrontos que vai ter diante do Internacional na Copa Libertadores, né? Eu espero que eles venham depois de uma derrota, né? Porque, assim, vem com a confiança abalada, né? Enfim. E a gente vai ter esse confronto Fluminense e Botafogo no dia 8 de outubro, enquanto no próprio dia 8, a gente também vai ter no mesmo horário Palmeiras e Santos lá no Allianz Parque. Então, assim, esses 2 jogos que vão passar agora, o Botafogo tem a oportunidade de se mostrar um time não apático contra o Corinthians e jogar para ganhar, sabendo que o Palmeiras pode, porra, no ruim, empatar o jogo contra o Grêmio. E depois o Palmeiras enfrenta o Bragantino, que é um time chato de se enfrentar lá em Bragança Paulista. Compromisso esse que o Botafogo ainda tem, tá? Aí depois o Botafogo vai ter o confronto diante do América Mineiro, tá? Na 27ª rodada, dia 18 de outubro. O Botafogo pega o América Mineiro lá no Independência. O Palmeiras pega o Galo dentro de casa. Embora não seja na casa do Galo, é um jogo complicado pro Verdão. Está falando de um jogo contra o Atlético Mineiro, né, que é obviamente, um confronto mais difícil que contra o América. Então, assim, essa é a sequência pro Botafogo. Não só manter uma distância adequada do Palmeiras, mas voltar a ter pelo menos uma vantagem de 10 pontos. Não tô falando que é uma obrigação, mas é uma chance, tá? É uma chance. É óbvio que o Botafogo ia, em algum momento, cara, ter as oscilações, ter as dificuldades. O Botafogo não é um time, né, cara, que a gente esperava que liderasse esse Campeonato Brasileiro por tanto tempo, mas foi o contexto no qual nos colocamos, irmão. Então, assim, perder esse campeonato não existe. É para isso que não existe, não pode existir apatia da parte desse time que a gente viu contra o Atlético Mineiro. E aí, na 28ª rodada, teremos Botafogo e Atlético Paranaense. E depois, o confronto entre Botafogo aliás, né, a gente vai ter Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo e Cuiabá, e aí sim Botafogo e Palmeiras, tá? E nesse meio tempo, depois de pegar o Galo, o Palmeiras, ele vai enfrentar o Bahia, provavelmente vai ganhar, e vai enfrentar, na 29ª rodada, o São Paulo, né? Então, assim, a chance do Botafogo conseguir esse resultado efetivo de manter 7 pontos ou até aumentar para 10 de novo é agora. Ponto. Não se fala mais nisso. Um abraço, tamo junto e fui.